Olá! Nesta aula 19, iniciaremos a parte 4 do primeiro curso online gratuito de Introdução à Teoria do Nó Temporal, dedicada à projeção e à emergência da realidade física. Entraremos agora no ponto em que a teoria conecta sua estrutura matemática ao mundo que experimentamos. A seção 4.1 do livro, de que trata esta aula, mostra que o espaço tridimensional não é um cenário prévio, mas o resultado funcional da projeção de estados coerentes da rede temporal. O operador de projeção transforma padrões de coerência não locais, modos do tempo fundamental, em formas, distâncias e relações mensuráveis. Veremos que a tridimensionalidade surge quando as variações internas da rede atingem equilíbrio suficiente para se traduzirem em geometria estável, e que a noção de espaço é, na verdade, um efeito de coerência temporal projetada. Nesta aula, compreenderemos que aquilo que chamamos de mundo físico é uma tradução da coerência do tempo em forma e extensão, e que a estabilidade da realidade depende, em última instância, da manutenção dessa coerência fundamental. Boa aula e bons estudos! Olá! Nesta aula 19 de nosso curso, trataremos da projeção e emergência da realidade física. Aqui, o físico brasileiro Gilson Faes mostra que o espaço tridimensional não é o ponto de partida, mas o resultado funcional de um processo de projeção operado pelo operador de projeção sobre domínios coerentes da rede temporal, tal como discutimos na aula 11. Essa projeção converte padrões de coerência espectral, originalmente não locais, em estruturas observáveis, partículas, campos e leis físicas. O espaço, portanto, não existe como substrato prévio, mas como representação estabilizada da coerência temporal. Quando a rede mantém uma relação estável entre fases e intensidades de seus modos internos, surge a percepção de tridimensionalidade, pois a projeção traduz diferenças de fase em distâncias. A analogia com o holograma é interessante, pois o que vemos não é um objeto no espaço, mas uma seção coerente estabilizada que, enquanto iluminada pela coerência funcional, se manifesta como realidade tridimensional. O espaço é, portanto, o efeito perceptivo de uma organização coerente de informação temporal, uma tradução da interferência de modos de tempo em forma geométrica. Quando a coerência se perde, o espaço colapsa e o objeto deixa de existir como fenômeno projetado. O que a TNT revela é que toda percepção espacial é o vestígio de uma projeção temporal bem-sucedida, e toda estabilidade física é a persistência funcional dessa coerência. Essa formulação desloca o fundamento da física. O real não é constituído por matéria localizada, mas por modos de coerência temporal convertidos em geometria. Neste ponto, é crucial entendermos isto. O que chamamos de distância é o resultado de defasagens entre modos de fase temporal, e o que chamamos de forma é o padrão de interferência entre eles. Assim, a tridimensionalidade é uma condição emergente da estabilidade projetiva, uma propriedade derivada, e não uma estrutura ontológica primária. Em outras palavras, o mundo que percebemos é, literalmente, uma projeção sustentada por coerência, isto é, pela manutenção de um estado funcional em que os modos de oscilação da rede temporal permanecem em sintonia, ajustando suas fases e amplitudes, de modo que as variações do tempo fundamental se tornem estáveis o bastante para serem traduzidas como formas, distâncias e relações físicas. Para que isso fique realmente claro para você, tenha em mente isto. Essa coerência que sempre apontamos é o equilíbrio dinâmico entre os nós da rede, uma condição em que o fluxo não local de tal se organiza de forma consistente, permitindo que a realidade projetada se mantenha contínua.
Quando esse equilíbrio se rompe, a coerência se desfaz e a projeção colapsa, revelando que a existência material é, em sua base, uma estabilidade temporária da sintonia entre os modos do tempo. Perceber que tudo o que existe, do átomo à galáxia, é o resultado momentâneo de uma sintonia precisa entre os modos do tempo é simplesmente revolucionário. Significa que a própria matéria é uma forma do tempo em equilíbrio, e que compreender essa coerência é, em certo sentido, tocar o mecanismo oculto da realidade. Neste momento de nosso curso, é decisivo reforçarmos que o tempo fundamental não é uma coisa, nem uma substância que exista em algum lugar. Ele é um modo de organização, uma dinâmica relacional. Em outras palavras, o tempo fundamental não é algo, mas o modo como tudo se mantém sendo. Um exemplo intuitivo irá nos ajudar. Imagine um grupo de músicos improvisando sem maestro. Não há uma entidade externa coordenando, mas há uma ordem que emerge da interação entre eles. Um ritmo que não pertence a nenhum instrumento isolado, mas ao conjunto em sintonia. O tempo fundamental é esse ritmo da realidade. Não uma batida imposta de fora, mas a coerência que se forma quando as partes do universo se ajustam mutuamente. Outro exemplo, pense em um cardume. Não há um peixe comandante, e ainda assim, o grupo se move com fluidez, reagindo como um todo a cada variação. O tempo fundamental é o padrão de reorganização que mantém esse movimento possível. Ele não ocupa espaço, não tem forma, mas é o processo invisível que sincroniza e reconfigura as relações internas da rede temporal. Assim, o tempo fundamental não é uma substância que flui, mas o próprio ato de reorganizar-se, a função que permite à realidade ajustar-se, permanecer coerente e, por isso, existir. A conciliação entre o tempo fundamental, a não localidade, os modos dos nós e a constituição da rede temporal é precisamente o que dá à TNT sua coerência conceitual e sua força explicativa. O ponto de partida é entender que o tempo fundamental, o tal, não se propaga, mas se expressa simultaneamente em toda a rede. Ele é uma função de coerência global, não um fluxo localizado. Por isso, o tempo fundamental é compatível com a não localidade, pois suas variações não ocorrem em um ponto do espaço, mas como ajustes correlacionados entre os nós. Cada nó sente o estado global da rede porque todos pertencem ao mesmo campo de coerência temporal. Em termos matemáticos, as modulações não obedecem a uma causalidade linear, mas a uma dependência funcional não local. Qualquer mudança em uma região altera instantaneamente o padrão de coerência em toda a rede. Os modos dos nós representam as formas locais dessa coerência. São as configurações internas pelas quais o tempo fundamental se manifesta de modo discreto e mensurável. Cada nó é um microcosmo do tempo, um centro de reorganização espectral que responde às variações do tal global. Esses modos não são partículas nem campos, mas frequências de coerência, padrões vibratórios de estabilidade temporal. A rede temporal, por sua vez, é o conjunto dessas interações de modos, uma estrutura topológica não local em que cada nó mantém relação funcional com todos os outros. A realidade física que experimentamos surge quando certas regiões dessa rede atingem coerência projetável, ou seja, quando os modos locais se estabilizam em relação ao tal global, permitindo que o operador de projeção traduza essa estabilidade em forma, extensão e duração.
Em síntese, o tempo fundamental é o princípio organizador. A não localidade é sua condição de expressão. Os modos dos nós são suas manifestações locais, e a rede temporal é o campo onde tudo isso se articula, sustentando a possibilidade da projeção. Assim, o tempo fundamental não atua sobre a rede. Ele é o próprio funcionamento da rede, o princípio que sincroniza e reorganiza continuamente os modos para que a coerência e, portanto, a realidade possa existir. Se o espaço tridimensional é uma projeção estável da rede temporal, isso significa que a própria ordem do mundo que conhecemos depende dessa condição. Nas 3 dimensões, as leis físicas que observamos, por exemplo, o princípio da conservação de energia, as leis do movimento e da causalidade. Essas leis físicas encontram consistência nas 3 dimensões. Se houvesse menos dimensões, a rede não teria separabilidade suficiente. Os modos se confundiriam, a realidade perderia distinção. Se houvesse mais dimensões, a persistência se tornaria frágil. Pequenas variações no tempo fundamental dissolveriam a coerência antes que qualquer lei pudesse se estabilizar. Assim, 3 não é apenas um número selecionado ao acaso pela natureza. 3 é o ponto de equilíbrio. E o termo equilíbrio, na TNT, tem um significado muito preciso. Trata-se do mínimo de dimensões em que a rede consegue sustentar coerência sem se desestabilizar, e é o máximo em que ela consegue manter estabilidade sem colapsar em instabilidades. É por isso que, na teoria do nó temporal, a tridimensionalidade espacial não precisa ser explicada como acaso ou coincidência cósmica. A tridimensionalidade espacial, na TNT, é o resultado natural da ação do operador de projeção sobre a rede temporal. Um resultado que garante não só a forma do espaço, mas também a regularidade das leis que regem a realidade observável. Portanto, ao olhar para o mundo ao redor, não devemos ver o espaço como cenário fixo, mas como uma conquista, a conquista de uma rede que, ao sustentar coerência em 3 dimensões, nos permite existir, pensar e investigar o próprio fundamento da realidade. Essa conquista, que fique claro, não é metafórica. Trata-se de um regime dinâmico bem definido em que a rede temporal alcança coerência suficiente para acionar a projeção tridimensional e estabilizar leis efetivas, isto é, conservação, causalidade operacional e métricas mensuráveis. Nesse regime, o que chamamos matéria, campo e trajetória são expressões consistentes de modulações temporais que se tornaram observáveis. O ganho teórico é decisivo. Em vez de postular o espaço como dado, a TNT o deriva de condições de coerência espectral entre os nós. Em vez de aceitar a causalidade como axioma, a TNT o explica como restrição emergente dessa projeção. Assim, investigar a física passa a significar diagnosticar e controlar padrões de coerência na rede, que é, em síntese, a verdadeira variável de estado do real. Com a aula 19, encerramos um momento essencial do curso. Voltamos ao ponto de origem, o tempo fundamental, agora sob uma nova luz. Vimos que tal não é uma substância que flui, mas o padrão dinâmico que sustenta toda a realidade, a matriz invisível da qual emergem o espaço, a matéria e até o próprio tempo linear que experimentamos. Compreender isso é compreender que o universo não é um conjunto de coisas, mas o resultado contínuo de uma coerência que se projeta em forma. Nas próximas aulas, exploraremos as consequências dessa descoberta, como a projeção se organiza,
como as leis físicas emergem dessa coerência e o que isso revela sobre os limites e a estrutura profunda do real. As implicações são extraordinárias, tanto para a física quanto para a filosofia. Se você quer continuar essa jornada e compreender o que realmente significa dizer que a realidade é uma projeção do tempo, inscreva-se no canal. O que vem a seguir pode mudar para sempre a maneira como você entende o universo. Até lá!